Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tanto faz. Meu nome é Lucas Andrade, eu sou estudante de biotecnologia e hoje eu vou explicar o que é equilíbrio heterogêneo e como calcular a constante de equilíbrio. O equilíbrio heterogêneo, ele ocorre em reações que ao menos uma das substâncias participantes da reação se encontra em estado diferente das demais. E isso geralmente ocorre em estado sólido, em questão, em vários textos. Com isso, o aspecto do sistema não fica uniforme, mas é possível visualizar as diferentes fases, como nessa imagem aí que a gente vai considerar o composto azul, certo? Que é a reação entre uma solução de sulfato de cobre 2 e hidróxido de sólido, que forma o hidróxido de cobre, que são essas manchinhas brancas, se vocês conseguirem ver na imagem. Agora, o cálculo do equilíbrio heterogêneo ele tem uma diferença para o cálculo do equilíbrio normal, certo? Nesse caso, quando as expressões da constante de equilíbrio são escritas, não se deve escrever as substâncias sólidas, pois suas concentrações são constantes. Aqui é uma reação entre o ácido, ácido cloro, esqueci, desculpe, e o nitrato de prata, que forma o cloreto de prata e o ácido nítrico. Aí, quando a gente vai escrever a fórmula, fica assim: a gente desconsidera o cloreto de prata por ele estar no estado sólido, certo? Bem, agora a gente vai dar uma recapituladazinha no que é a constante de equilíbrio, certo? O cálculo da constante de equilíbrio envolve uma relação entre os produtos e os reagentes de uma reação química que se encontra em equilíbrio. Exemplo, não foi. Minha gente, desculpe. Pronto. Aí, isso- vamos considerar isso aqui uma reação padrão, certo? O cálculo da constante de equilíbrio químico pode ser realizado por meio das seguintes variáveis: a concentração em mol dos participantes, o grau do equilíbrio e pressão parcial dos participantes, certo? Agora eu vou ensinar como é que faz o cálculo da constante de equilíbrio em concentração de mol por litro, certo? Para calcular o Kc, constante de concentração, basta montar uma expressão do equilíbrio e utilizar os valores das concentrações molares dos participantes, desde que elas estejam no equilíbrio. Considere essa equação base, a mesma do outro slide, certo? A expressão do Kc deve apresentar a multiplicação das concentrações dos produtos C e D elevadas aos seus respectivos expoentes estequiométricos, que são o Czinho e o Dzinho, e dividida pela multiplicação das concentrações dos reagentes A e B, elevado aos seus respectivos expoentes Azinho e Bzinho. Aí fica dessa maneira, certo? Que como você pode ver, a gente multiplica embaixo, multiplica em cima e divide. Simples, certo? Agora vamos fazer questão, que a gente só aprende fazendo, correto? Vamos lá. O pentacloreto de fósforo é um reagente muito importante em química orgânica. Ele é preparado em fase gasosa pela reação. Aí ele pega um mol de tricloreto de fósforo mais um mol de gás cloro, forma um mol de pentacloreto de fósforo. Continuando. Um frasco de 3 litros contém as seguintes quantidades de equilíbrio a 200 graus Celsius: 0,120 mol de pentacloreto, 0,6 mol de tricloreto e 0,0121 mol de gás cloro. Calcule o valor da constante de equilíbrio em mol por litro a essa temperatura. Ele dá os valores, certo? As alternativas vão para a resolução, certo? O primeiro passo é determinar a concentração em mol por litro de cada um dos participantes pela divisão do número de mol pelo fornecido, certo? Então, desculpa, perdão. Ele divide o pentacloreto, o tricloreto e o gás cloro, dando 0,04 mol, 0,2 mol, 0,004 mol por litro. Aí agora a gente monta a expressão. O pentacloreto em cima, que é o produto, e os reagentes embaixo. E a gente vai para o terceiro passo, que é substituir.
Substituindo, a gente multiplica 0,2 por 0,4, o que dá 0,00008 mol. E a gente divide 0,04, dando o total de 50 mols, que é a nossa letra B, certo? Agora, um momentinho, passando para o cálculo da constante de equilíbrio em mol por litro, mas envolvendo o grau de equilíbrio. O grau de equilíbrio, a gente usa o símbolo de um A, certo? Pode ser utilizado para realizar o cálculo da constante de equilíbrio. Esse grau é determinante para encontrar os valores das concentrações em mol por litro existentes no equilíbrio. Assim, agora é um exemplo. Assim, se a gente usar 2 mols de um reagente da reação e o grau de equilíbrio é igual a 50%, então metade dele vai ser convertido em produto. E como tem que manter um equilíbrio, um mol dele vai se manter sendo reagente, certo? Agora a segunda questão. Aqueceram-se 2 mol de pentacloreto de fósforo gasoso em um recipiente fechado com capacidade de 2 litros. Atingindo o equilíbrio, o pentacloreto estava 40% dissociado em tricloreto e gás cloro. Qual será o valor da constante de equilíbrio da reação? Eu esqueci de pegar as alternativas, desculpe. Vamos lá. Primeiro passo, determinar a concentração em mol por litro do pentacloreto que foi adicionado ao recipiente por meio da divisão do número de mol pelo volume fornecido. Desculpe se a letra estiver muito pequena, é porque o slide não deu. Aí, o pentacloreto, a gente tem 2 mols em 2 litros e a gente divide, certo? Dando 1 mol por litro de pentacloreto. O segundo passo é determinar as concentrações de todos os participantes do equilíbrio. Como na questão ele fala que apenas 40% foi dissociado, então o resultado vai dar 0,4 mol. O que a gente está falando só de 1 mol de pentacloreto, 1 mol por litro, perdão. E como na equação de todos os participantes a gente vai ter de 1 para 1 para 1, a gente vai ter no equilíbrio 0,4 mol de tricloreto e 0,4 mol de gás cloro. E como apenas 0,4 ou 40% foi dissociado, então os outros 60% logo vão se manter como pentacloreto. Temos assim 0,6 mol dele, resultante do cálculo 1 menos 0,4 que foi dissociado, certo? Aí a gente monta a expressão de novo, que não está tão alinhado, agora que eu vi, desculpa. E a gente passa para o quarto passo, que é terminar a questão. A gente substitui os valores dos produtos, que é 0,4 e 0,4. A gente vai dividir, certo? Vai dar 0,16 dividido por 0,6, o que vai dar a constante de concentração 0,266 mol por litro. E agora o terceiro e último modo de se achar a constante de equilíbrio usando concentração e pressão, ok? Podemos ainda calcular a constante de equilíbrio em termos de concentração ou em termos de pressão por meio de uma única fórmula. Kp, constante de pressão, igual a constante de concentração vezes R. Não, eu botei aqui, não esqueci de passar. Kc igual a constante do equilíbrio em termos de concentração em mol por litro. Kp é igual a constante do equilíbrio em termos de pressão. R igual a constante geral dos gases, o que em atm vale 0,082. A temperatura sempre em escala Kelvin, certo? E ΔN é a subtração entre os coeficientes dos produtos pelo coeficiente dos reagentes, ok? Vamos lá. O valor de Kp, ele quer o valor de Kp para o equilíbrio.
copiei errado, acho que era KC nessa questão. Mas tudo bem. Ah não, perdão, eu li errado. Ele diz que o Kp é 2,8 vezes 10 a segunda a 10 a terceira Kelvin. O valor do Kc nessa temperatura será aproximadamente de, certo? Primeiro passo, a gente vai determinar o ΔN, que é a subtração dos coeficientes do produto pelo reagente, certo? O do produto, vocês podem ver aí na questão que ele diz que é 2. E o dos reagentes é 2 mais 1, ou seja, 3. Então, vai dar menos 1. 2 menos 3, menos 1. Certo? O segundo passo é a gente substituir tudo na fórmula. Esse é o bom da química, tudo fórmula. Vamos lá. 2,8 vezes 10 segunda igual a Kc, parênteses 0,082 vezes 10 a terceira elevado a menos 1. Primeiro a gente resolve o parêntese, que vai dar 82, e agora a gente vai tirar do parênteses, mas para isso tem que tirar o expoente. Tirando o expoente, que é menos 1, a gente inverte, ou seja, 2,8 vezes 10 segunda igual a Kc dividido por 82. O 82 passa multiplicando, dando 229,6 vezes 10 a segunda, ou 2,3 vezes 10 a quarta, arredondando o valor. Bem, aqui chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que todos tenham gostado, espero que eu tenha ajudado alguém. Mesmo você não assistindo todo, eu espero que tenha lhe ajudado. Certo? Um abraço, um beijo, fiquem com Deus. Nossa indicação a máscara e é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Andrade, eu sou estudante de biotecnologia e hoje eu vou escrever. É. E agora vamos para a primeira questão. O pentacloreto de